depois eu não me esquecer. Pessoal, vamos primeiro esclarecer algumas coisas do trabalho, tá? Eu pedi para o pessoal avisar vocês sobre esperar a aula de hoje para a gente poder enviar esses trabalhos, para eu te dar primeiro uma coordenada em relação ao que fazer e não fazer. Vamos lá, eu vou esclarecer para vocês quais trabalhos eu quero, tá? Quais eu vou precisar para conseguir lançar essas notas. Deixa eu só abrir aqui. Vamos falar sobre a disciplina de projeto integrador. Pessoal, quem está chegando, só desabilita o microfone, por favor. Habilita daí na hora de fazer as questões para não dar interferência. Beleza? Pessoal, de projeto integrador, eu quero apenas este trabalhinho aqui, que é esse roteiro de questões, que foi da nossa primeira aula remota, quando a gente começou nesse sistema. Eu passei para vocês um caso sobre o Zika vírus, mas eu não vou solicitar isso para compor a nota de vocês, tá? Então, eu quero apenas este trabalho, ok? Para a gente fazer a composição desse trabalho. Então, para projeto integrador, que é a disciplina que eu dou às terças-feiras, apenas este trabalho, que pode ser digitado, você copia para o Word a questão, resposta, e assim por diante. Não esqueçam de seguir aquelas regras que a professora Letícia colocou, de identificar o seu nome, a disciplina, o professor, né, para a gente poder se organizar na hora de corrigir isso. Então, o projeto integrador, o trabalho que eu vou solicitar é este, não precisa entregar do Zika vírus, ok? E a disciplina de quinta-feira, que é a iniciação... Oi? E a disciplina de iniciação ao mundo jurídico, nós começamos a falar sobre petição inicial, né? Na semana passada. Eu não vou pedir a petição inicial para vocês para compor essa nota desse primeiro bimestre, até porque nós não terminamos essa matéria. Então, eu quero este questionário aqui, que está no Drive, tá? Está lá no Drive. Vou até abrir aqui para vocês só darem uma conferida junto comigo. É esse questionário aqui, ó. É o questionário que a gente fez antes da nossa avaliação, tá? São questões fechadas, então eu quero que você assinale as questões corretas e me mande, ok? E me mande. Não é para mandar a petição inicial. Então, só recapitulando, projeto integrador, eu quero as questões lá do primeiro... Não está aparecendo? Deixa eu só fazer o seguinte, então. Espera aí, só um segundo. Vamos voltar aqui. Voltei para o meu rosto e vou abrir aqui a internet. Vamos ver se apareceu. Diz para mim se está aparecendo agora para vocês. O arquivo aqui da internet. Beleza, então. Pessoal, este questionário aqui que está lá no Drive, tá? Dessa semana aqui, do dia 13 ao dia 17, vai estar na pasta do primeiro bimestre. Então, esse questionário que eu quero como resposta. Maria Júlia perguntou, falando que o questionário dela está cheio de anotações. Maria Júlia, eu quero um questionário limpinho, só com uma resposta, tá? Só com uma resposta. Você pode, por exemplo, assinar lá no Word, ou pode digitalizar o seu trabalho, não tem nenhum problema, ok? Então, para projeto integrador, esse questionário que eu acabei de apontar, que está no Drive, que são questões dissertativas, e para a disciplina de iniciação ao mundo jurídico, essas questões fechadas, ok? Então, sem crise, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, sem nenhum... Pessoal, é uma situação difícil para todo mundo esse momento, né? É difícil para vocês que têm que se adaptar a um sistema completamente diverso, e para nós professores também é um desafio, dia após dia. Nós, professores, estamos trabalhando muito mais em casa do que quando a gente tem a sala de aula normal, tá? Eu sei que é uma situação estressante e foge realmente às nossas regras enquanto a gente estabelece na faculdade. Em um sistema normal, digamos assim, condições normais, sem uma pandemia, vocês fariam uma prova de cada disciplina valendo 8, e mais
questões de uma prova integradora que vale 20 pontos e a gente distribui isso para todas as disciplinas. Mas a vida não é linear, pessoal, e o mundo inteiro foi surpreendido com essa questão e resta a gente tentar adaptar esse tipo de coisa. Então, muita calma, muita tranquilidade, que vai dar tudo certo, sabe? Eu não estou aqui para judiar de ninguém, acredito que nenhum professor. Então, faça o trabalho com calma. O importante, né, isso é uma característica humana de todos, é não deixar acumular as coisas. Porque quando acumula, aí o estresse realmente vem. Tá? Então, faz com tranquilidade. Eu acho que vocês têm até que dia para mandar. Não lembro o dia certo. Né? Deixa eu só ver aqui o Luan. Luan, se você quiser transcrever para o Word e assinalar correta, pode ser assim, tá? Ou se você quiser imprimir e assinalar e digitalizar o documento e me mandar, pode ser também, tá? Questão da Maria, você deve estar falando do caso do Zika vírus, ou aquela questão da petição, Luciana. Não lembro do caso da Maria. Diogo, deixa eu só pegar aqui o meu e-mail, na minha agenda, porque o e-mail institucional eu pego. Deixa eu só confirmar ele aqui para vocês. Então, meu e-mail é andressa.andrade@fatece.edu.br, tá? Vou até colocar aqui no chat, Andressa minúsculo, só minúsculo aqui. Andressa.andrade@fatece.edu.br, tá? Esse é o meu e-mail institucional que a gente utiliza para isso, ok? Então, vamos lá para a nossa aula. Eu queria conversar com vocês antes sobre esses trabalhos, para a gente, enfim, resolver isso, essa pendência, e seguir a vida. Pessoal, quem está com o microfone habilitado, por favor, desabilita, se não for fazer questão. Se for fazer questão, pode habilitar para mim, não tem problema, tá? Então, deixa eu pegar aqui e fechar isso aqui, relatório, e esse relatório, e para a aula agora. Deixa eu voltar, senão... Aqui. Do Zika vírus. Ah, tá, é aquele caso que a gente tinha passado. Luciana, não precisa enviar esse caso do Zika, tá? Não precisa enviar, apenas um questionário da disciplina lá que eu tinha passado. Do Zika você pode deixar como atividade, eu não vou exigir para compor a nota para não sobrecarregá-los, ok? Então vamos lá. Pessoal, na última aula de projeto integrador, se eu não estiver enganada, nós terminamos a aula falando sobre o chamado direito ao esquecimento, correto? O chamado direito ao esquecimento. Gustavo, só desabilita, por favor, teu microfone, para não dar interferência aqui. Obrigada. Pessoal, o direito ao esquecimento, então. Vamos só recapitular o que é. O direito ao esquecimento, ele é uma situação nova para o direito, que vai surgir muito mais agora com essa sociedade informatizada que nós temos, né? Essa sociedade informatizada em que o anonimato passa a ser praticamente uma coisa impossível. Hoje as pessoas estão hiperconectadas e as notícias, elas sempre ficam públicas, elas são divulgadas, de modo que a nossa vida privada ela é muito reduzida. Tudo é publicizado e nós alimentamos essa rede, ok? Agora, a questão do direito ao esquecimento, ela ganha notoriedade a partir do momento em que nós temos situações de cunho criminoso, por exemplo, e que essas notícias, quando a mídia ela passa a explorar isso, e é direito dela noticiar, chega a uma determinada situação em que você começa a questionar até quando se pode explorar essa situação fazendo menção ao nome da pessoa. Porque nós temos aqui duas situações da jogada. A primeira é a chamada liberdade de informação. A imprensa, ela pode noticiar toda e qualquer notícia
a partir dessa autorização constitucional, né, que é uma liberdade de informar. As pessoas podem informar. Esse é um direito garantido. E, de outro lado, de mesma equivalência, nós temos a chamada privacidade da pessoa. É o direito de estar só, é o direito ao íntimo da pessoa, é o direito da pessoa ficar quieta na dela, dela não ser exibida por aí de forma gratuita e assim por diante. Então, nós temos duas situações que são aqui contrapostas, né? Elas estão fazendo um embate. E aí entra o direito ao esquecimento. Como a gente pode aplicar no tempo, se a pessoa se envolve em crime, será que chega algum momento que a mídia não pode explorar mais? Esse é um debate extremamente recente, muito interessante. Se você gosta de escrever artigos, gosta de pesquisar, recomendo muito, porque ele é bem legal mesmo, essa questão. É muito legal. E é difícil a gente chegar a uma conclusão sobre isso. Eu vou apresentar para vocês, no direito ao esquecimento, alguns posicionamentos dos tribunais superiores e de como eles vêm encarando esse direito ao esquecimento. Alan, desabilita o microfone para mim, por favor. Obrigada. Passou uma moto agora andando na rua. A gente vai vencer isso. Então, o direito ao esquecimento, pessoal, é o direito de estar só, tá? É o direito de estar só. Embora a notícia se trate de um fato verdadeiro, essa notícia ela não pode trazer constrangimento e sofrimento a ninguém, tá? Ela não pode trazer constrangimento e sofrimento a ninguém. A fundamentação desse direito ao esquecimento será a proteção da privacidade da vida íntima das pessoas. Ou seja, você não pode explorar a minha vida o resto do tempo. Você precisa chegar um momento que isso precisa ser respeitado, ok? Isso precisa ser respeitado. Pessoal, quem está com o microfone habilitado, desabilita, por favor, durante a aula. Só deixa habilitado na hora de fazer pergunta para não dar interferência para mim e para os colegas, por gentileza. Ok? Pessoal, antes mesmo desse debate da questão do direito ao esquecimento, antes nós temos aqui a situação da Xuxa. A Xuxa, além do filme, ela posou, né, nua para a revista Playboy e na juventude dela, e quando ela passou a trabalhar com o público infantil, ela teve uma preocupação muito grande em relação a essas imagens. E ela conseguiu uma medida judicial para recolhimento dessas revistas e assim por diante. Para quem gosta desse conteúdo, né, informativo da Playboy, por exemplo, das revistas de pessoas nuas e assim por diante, sabe que essa revista é uma raridade, porque não se encontra mesmo. Quem tem, vende às vezes por fortuna, né? Ela é muito cara porque você não encontra no mercado mais para adquirir a Playboy da Xuxa, ok? Ela conseguiu uma medida para simplesmente sair por aí retirando essas revistas de circulação. Isso eu não lembro se foi, acho que foi na década de 90, um pouco antes. Pessoal, hoje, como que se consegue uma medida para tirar uma imagem de circulação, né? Até porque as nossas informações, elas não estão mais no papel, elas são digitais. E como você remove tudo isso do universo digital? Fica muito mais difícil, muito mais difícil. Mas o caso da Xuxa é um caso em que, por exemplo, é uma sementinha desse assunto. Ela falou, não, ninguém pode ficar explorando essa situação porque vai me trazer prejuízo. Eu preciso me proteger, ok? Eu preciso me proteger. Então, vamos lá. Olha só, esse caso aqui que eu trouxe para vocês é uma jurisprudência de uma pessoa que havia se envolvido em uma situação aparentemente criminosa, mas, salvo engano, ela foi absolvida. No entanto, toda vez que uma pessoa jogava o nome dela no Google, lá no buscador, o primeiro resultado que aparecia, né, como mecanismo de busca, era ela envolvida em uma situação criminosa. Passados mais de 10 anos, tá? Passados mais de 10 anos, ainda estava ali o nome dela atrelado a essas condições. Deixa eu só colocar nesse trecho aqui. Vamos lá. Olha só. Os provedores,
né, os provedores, Google, Yahoo, esses mecanismos de buscas, eles não são responsáveis pelos conteúdos da internet. O que eu quero dizer com isso? Eles são mecanismos de busca. Eles hospedam as notícias, mas eles não produzem aquele conteúdo. Portanto, eles não podem ser teoricamente responsabilizados pelo conteúdo da notícia, porque não foi ele que, por exemplo, escreveu uma notícia na UOL, quando você digita uma informação que você quer buscar e aparece, ou na Yahoo, ou na Folha de São Paulo, no Estadão, assim por diante. Ele só vai linkar para você o resultado da sua busca, ok? A Google, portanto, ela não tem uma responsabilização em princípio. Só que há situações em que você identifica esse conteúdo supostamente ofensivo, que você pode notificar a Google para que ela desvincule esse conteúdo da internet. Nesse caso aqui, dessa situação do direito ao esquecimento, que essa moça se envolveu em um crime, né, e ela foi absolvida, e mesmo assim, passados 10 anos, quando ditava o nome dela, apareciam as notícias do caso em que supostamente ela teria se envolvido, o Poder Judiciário entendeu que a Google, eles deveriam eliminar esse mecanismo de busca. Olha esse trecho. Há circunstâncias excepcionalistas em que é necessária a intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado nos bancos de dados dos provedores de busca, que é como a Google, tá? Entre dados pessoais e resultados de busca, que não guardam relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo, ou seja, ou atingir a privacidade, ou passado, sei lá, 10, 20 anos, já não é mais uma situação de interesse, né? Já perdeu o cunho informativo. Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade e ao esquecimento, bem como a proteção aos dados pessoais, deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas automatizados de busca. Ou seja, você não pode utilizar essa questão da liberdade de informação para ficar punindo a pessoa, porque a todo momento o nome dela vai estar lá veiculado na mídia. Imagina, passou-se 15 anos, ela está jantando, vê o jornal, pô, mas de novo meu nome? Não aguento mais, tá? E aqui nesse caso concreto, destacando mais um trecho, passado mais de uma década, tá? Desde o fato noticiado, ao se informar como critério de busca exclusivo o nome da parte recorrente, que é a pessoa que tinha se envolvido em alguma coisa, o primeiro resultado apresentado permanecia apontando o link de notícia de seu possível envolvimento em fato desabonador, não comprovado, a despeito da existência de outras tantas informações posteriores a seu respeito disponíveis na rede mundial. Isso aqui não precisa, isso aqui é a questão processual. Mas perceba o seguinte, falou, olha, passou mais de uma década e ainda essa informação está lá e está trazendo prejuízo, tá? Nesse caso, realmente, a medida foi para que a Google desvinculasse o nome dela dessas notícias, ok? Tem um outro caso que quando eu estava preparando essa aula, e eu fui atualizar sobre a jurisprudência de como estava acontecendo, um caso de direito penal, tá? De direito penal, a pessoa se envolveu em um crime, acho que não chega a dizer qual é o crime que ela cometeu aqui, na jurisprudência. Só que essa exploração da informação, para o Superior Tribunal de Justiça, olha o que eles entenderam, que coisa bacana. Eles falaram, a pessoa cumpriu a pena dela, ok? Depois de cumprida a pena dela, ela não tem mais nenhuma dívida, não tem mais nada a pagar, né, em termos de justiça, nem nada. E essa exploração de informação que vai trazer esses prejuízos acaba sendo uma dupla punição. Como assim? Você acaba impedindo que ela faça uma ressocialização. Porque você imagina, você está no seu emprego e de repente o seu empregador, poxa, mas esse cara cometeu esse crime,
Aí os colegas olham torto e assim por diante, essa pessoa acaba sendo penalizada na sociedade que ela está. Já é difícil para uma pessoa que cometeu um delito ser ressocializada. E essa exploração reiterada, tá? Essa exploração reiterada, ela vai ainda deixar esse processo ainda mais difícil. E nesse caso concreto, esse é o caso do Superior Tribunal de Justiça. O interessante é que eles consideraram para essa pessoa, quando fala esposo, eu acredito que deve ser uma mulher, não dá para ter certeza, porque corri em segredo de justiça, se não me engano, tinha esposo e filhos menores. E essa exploração dessa informação, ela acabou gerando constrangimento não só para a pessoa que havia se envolvido em um delito, mas também para toda a família. Ou seja, a exploração de forma reiterada da situação ocorrida trazia prejuízo não só para a pessoa que supostamente havia cometido um delito, mas também para aqueles que estavam no seu entorno, que é a sua família, é o seu esposo, são os seus filhos. Imagina na escolinha, aquele ali é filho da fulana que cometeu tal crime. E isso acaba, assim, se tornando uma punição que passa da pessoa, do condenado. Na Constituição, nós temos uma estrutura que é a seguinte: as penas são aplicadas àquele que cometeu o crime. Isso se chama o princípio da intranscendência da pena penal. Pena, né? Pena penal. Né? Da pena. Intranscendência da pena. O que isso significa? Quem cometeu o crime vai pagar por ele. Não tem uma transmissão igual uma herança. Você é o filho, teu pai morreu, você vai, né, cumprir a pena no lugar dele. Não, isso em direito penal é uma coisa inadmissível. Nós não podemos permitir esse tipo de coisa. E aqui, nesse caso concreto, o tribunal entendeu que o princípio da intranscendência das penas ele estava sendo violado, porque não deixa de ser uma punição à pessoa que cometeu além da pessoa que cometeu o crime. Deixa eu só fazer uma anotação que me veio uma ideia à cabeça aqui. Só um segundo. Desse caso que eu preciso fazer um negócio. Pessoal, às vezes vem uns lampejos assim, se a gente não anotar na hora, a gente se perde, sabia? Procedência das penas. Pronto, anotei. Senão depois eu esqueço, né? Ninguém vai lembrar de tudo. Boa noite. Olha só esse trecho, então, da jurisprudência. Enquanto a projeção da liberdade de manifestação e pensamento, a liberdade de imprensa não se restringe aos direitos de informar e de buscar informação, mas abarca outros que lhes são correlatos, tais como o direito à crítica e à opinião. Por não possuir caráter absoluto, está se referindo ao direito de imprensa, encontra limitação no interesse público e nos direitos da personalidade, que a gente estava estudando, notadamente a imagem e a honra das pessoas sobre as quais se noticia. O interesse público deve preponderar quando as informações divulgadas a respeito de fato criminoso notório forem marcadas pela historicidade, permanecendo atual e relevante à memória coletiva. Situação não configurada na hipótese dos autos, ou seja, nesse caso que está sendo julgada, em que houve a exposição da vida íntima de pessoa condenada por delito cuja pena se encontra extinta e a sua família. Dois parênteses aqui, tá? Dois parênteses aqui antes de eu seguir para o próximo trecho. Nessa leitura que eu fiz, a jurisprudência falou assim que quando se trata de fato criminoso notório, marcado por historicidade, aí não tem como entrar o direito ao esquecimento, tá? O que isso significa? Vamos pensar em crimes referentes a períodos históricos do nosso país, como períodos da repressão da ditadura militar. Pessoal, não tem como falar em direito ao esquecimento nesse caso, tá? Porque tem uma relevância histórica sobre aqueles fatos, ok? Tem uma relevância histórica sobre aqueles fatos. Motivo pelo qual não entraria o direito ao esquecimento. Agora,
crimes. Vamos pensar uma situação de um homicídio. É grave? Claro que é grave, é extremamente grave. Mas se ele não tiver premiado por uma historicidade, exemplo, não for uma morte de uma figura pública, tá? Não foi morto uma pessoa que importava para a nossa história, ou o autor do crime não é uma pessoa notória, né, que se esperava uma conduta, é um crime grave, mas não tem esse cunho histórico, tá? Não tem esse cunho histórico. E esses crimes, eles não têm uma relevância social no sentido de, nossa, a gente precisa, em termos de memória coletiva, resguardar isso, ok? Então, duas pontuações. É um crime grave, sem dúvida alguma, mas em termos históricos, talvez ele não traga relevância, tá? Não traga relevância. E uma pontuação importante, deixa eu só ver aqui o Sidney. O Sidney falou, prof, mesmo depois da pena cumprida, fica seu histórico, acho. Sidney, eu não entendi muito bem a tua colocação. Fica seu histórico, acho. Sidney, eu não entendi sua colocação. Tá, a Suzane, por exemplo, é discutível. Eu acho que não tão agora, ainda porque ela está cumprindo pena, mas ao longo do tempo, daqui 30 anos, se esse crime ainda vai poder ser, a gente ficar explorando ele por tanto tempo. Se bem que é um crime tão, no imaginário popular, tão emblemático, que eu não sei como que a jurisprudência encararia essa questão da Suzane, né, da Suzane von Richthofen. Mas é um homicídio que, em termos, não houve ali uma pessoa com uma notoriedade pública no sentido, não se matou um governador, não se matou uma pessoa de caráter público. Tem a questão da, o pessoal colocou aqui, né, a filha da Glória Pérez, né, da Glória Pérez, não é da Pires, não é a Cléo Pires, é a Glória Pérez, é a Daniela Pérez, né, que foi morta com a tesourada, salvo engano, teve muita repercussão, é o cara que matou. Uh, esse homicídio tem aí uma relevância histórica, que Anderson, tem uma relevância histórica, que depois ele acabou repercutindo sobre uma alteração na lei de crimes hediondos, tá? Na lei de crimes hediondos, então ele tem uma relevância histórica aí, talvez que não entra o direito ao esquecimento, porque ele tem essa questão da alteração depois legislativa que foi feita em virtude de uma pressão da Glória Pérez, né? Até porque é uma pessoa pública e assim por diante. Deixa eu só fechar aqui. Prof, qualquer fato, seja ele depois de cumprido, a pena não cai no esquecimento? Na verdade, assim, em termos de sanção penal, ele não pode, você não vai poder ser mais punido, mas a exploração midiática que fica, que a gente está discutindo, Sidney, se vai cair ou não vai cair no esquecimento, tá? Porque que é isso que você está perguntando, né? Então, mesmo que cumpriu a pena, se tiver relevância histórica, não entra em direito ao esquecimento nesse caso, tá? É isso que a gente precisa ver. Agora, se tiver relevância histórica, aí ele vai poder ser noticiado. Vamos pegar alguns casos célebres. O Maníaco do Parque, por exemplo, é um serial killer, parece que é um serial killer, e é um criminoso que na história brasileira ele vai ter uma relevância um tanto quanto interessante. Será que para ele entra o direito ao esquecimento ou não? Então, são coisas que são discutíveis, beleza? Mas vamos voltar para esse caso aqui, Monstro de Rio Claro. Esse é esse eu não lembro. É um que era um pedófilo? Eu não recordo. Tem uma série, pessoal, na Netflix, já que a gente está falando sobre esses casos, Investigação Criminal, que vai trabalhar com casos bem célebres sobre homicídios no Brasil, tá? Vai falar desde a Suzane, dos Nardoni, assim por diante. Mostra como as investigações foram feitas, como é que se descobriu o crime, assim por diante. Bem legal, tá? Bem legal. Esse monstro do Rio Claro, de Rio Claro, era um senhor de idade, né? Acho que realmente foram muitos meninos que ele matou. Acho que eu cheguei a ver o episódio dele, inclusive. Fala do caso do Champinha, tá? Que era aquele adolescente que matou aquele casal
de adolescentes também, jovens que foi acampar lá em São Paulo e assim por diante. Bem legal a investigação criminal. É meio pesado às vezes, né? Porque tem uns crimes assim que você precisa de estômago, ok? Mas vamos só Make a Murder. Eu não assisti essa série. Eu comecei a assistir, mas não rolou. Tem uma série, pessoal, que é assim. É o meu coração, eu adoro essa série. Vou digitar aqui, Mindhunter. Mindhunter, indicação de série hoje. Essa série é fenomenal, extremamente bem feita, um roteiro excelente. Ela vai mostrar o surgimento do Departamento de Ciência Comportamental do FBI, tá, dos Estados Unidos. Na década de 70, eles não tinham essa ideia de serial killer. Para eles era uma coisa nova, tá? Era uma coisa nova. E eles queriam entender por que tinham esses homicídios em sequência, que tinham características bem semelhantes, e eles fundam esse departamento de ciência comportamental. Então, eles começam a entrevistar criminosos célebres, como Edward Kemper, que é um assassino de colegiais, que é um que vai realmente ter uma notoriedade dentro da série, tá? O Charles Manson, né, que morreu acho que ano passado, que matou a esposa do Roman Polanski, gente, esqueci o nome dela, que foi responsável por isso. O cara que falava que o álbum dos Beatles, né, o álbum branco dos Beatles, salvo engano, tinha uma relação, tinha uma mensagem subliminar. O cara era um lunático. E ele conseguiu criar uma sociedade lá e praticou um homicídio lá, matou a esposa do Polanski, à época que estava grávida. E tem outros criminosos bem interessantes. A série está na segunda temporada, vai para a terceira, né? E tem um cara que eles estão que fica passando toda hora algumas flashes, que é o BTK, né? O BTK é um serial killer que torturava suas vítimas, amarrava, e a próxima temporada, se não me engano, eles vão tentar desvendar o caso do BTK. Então é uma série muito legal, é aquela série que você senta assim, você fica instigado a assistir o próximo episódio. É realmente muito, muito boa mesmo, assim. Recomendo bastante, sério mesmo, é um baita de uma série. Não sei por que ela não é tão divulgada, assim, mas eu acho ela sensacional. Vamos lá, só para terminar aqui. Então, esse caso da pessoa que já havia cumprido a pena e tinha uma família, eles vão entender que a exploração midiática dos dados pessoais do egresso é sinônimo de pessoa que cumpriu pena e saiu do estabelecimento prisional, tá? Egresso do sistema criminal configura violação do princípio constitucional da proibição de penas perpétuas, ou seja, não é pena no sentido de sentença, mas se você ficar explorando midiaticamente isso de forma reiterada, corriqueira, no fim das contas é uma punição. Você vai atrapalhar a vida do sujeito, né? Então, configura a violação ao princípio constitucional da proibição de penas perpétuas, do direito à reabilitação e do direito de retorno ao convívio social, ok? E um trecho que me chamou bastante atenção é essa preocupação, bem interessante, inclusive, que essa questão da exploração midiática não estava atingindo só o sujeito lá que cometeu o crime, mas toda a família. Olha só, a extensão dos efeitos da condenação a terceiros não relacionados com o delito configura transgressão ao princípio da intranscendência ou da pessoalidade da pena, consagrado pelo artigo 5º, o inciso 45 da Constituição Federal, sendo especialmente gravosa quando afetar crianças ou adolescentes, porque tinha crianças, filhos aqui, os quais se encontram protegidos pelo ECA, que assegura o direito à proteção integral e o pleno desenvolvimento de forma sadia, ok? Então, o direito ao esquecimento, só para fechar, o direito ao esquecimento é o direito do sujeito ter a sua privacidade resguardada, ok? A mídia ela pode noticiar fatos criminosos? Pode, sem dúvida. A gente vive num país livre, democrático, ela pode noticiar sim. Só que explorar isso de forma reiterada, né, a todo momento, isso não se torna uma coisa interessante. A gente precisa preservar a intimidade e privacidade das pessoas. Quando se tratar de crimes de cunho histórico, né, isso é bem discutível, o que é histórico ou não é histórico, só avaliando o caso concreto mesmo,
para ter essa certeza, aí a gente não vai falar em direito ao esquecimento, tá? Não, a gente não tem como a gente falar em direito ao esquecimento, porque é uma situação que importa a todo mundo, ok? Pessoal, vou fechar esse primeiro bloco. No próximo bloco, a gente termina isso aqui. Direito ao segredo profissional, direito à integridade moral e imagem, que é mais curto, ok? Então, deixa eu só fechar o primeiro bloco aqui. Já já eu retorno com vocês, tá?